Bem, pessoal, a aula de hoje, ainda a gente trabalhando aí em técnicas de integração, né? Vimos na aula anterior a técnica de integração por partes, e hoje uma segunda regra aí, desse tópico estudado, é a integração de funções racionais, ou seja, a gente vai integrar frações aqui, né? Funções expressas como frações. E esse método de integração de funções racionais vai ser por meio de frações parciais. Então, integração de funções racionais por frações parciais. Bem, então, nessa sessão, mostraremos como integrar uma função racional, expressando-a como uma fração, uma soma de frações mais simples, chamada frações parciais. Então, como exemplo, pegamos aqui essa aula hoje, a gente está fazendo a apresentação em cima do livro do James Stewart, Cálculo 1, o livro volume 1, tá? 7ª edição. Então, esse texto é do livro do James Stewart. Caso alguém queira estar recebendo este livro, né, eu tenho contato com a editora, e por ser um professor avaliador dessa editora, eu consigo livros com desconto melhores para os meus alunos. Então, quem quiser estar adquirindo o livro de James Stewart, pode estar depois entrando em contato com a gente aí, que a gente entra em contato com a editora para estar mandando esse livro para nós. Bom, então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar como exemplo, para vocês terem uma ideia, quando você pega para subtrair ou somar duas frações, assim, né? Duas funções racionais. Aí é simples, porque, como vocês sabem aí de adição, subtração, né? Creio que vocês devem manjar isso aqui. Outra notinha também importante, para a aula de hoje é importante a gente saber operar polinômios, principalmente divisão de polinômios, tá? Então, quem não sabe aí divisão de polinômios, multiplicação de polinômios e fatorar um polinômio, vai lá, pega no terceiro ano ou peça uma ajudinha aí, porque é muito importante para a aula de hoje esses tópicos, tá bom? Então, quando você pega aqui, ó, e a gente vai subtrair essas duas funções racionais aqui, você tem que levá-las ao mesmo denominador comum, né? Então você multiplica, aí uma forma fácil de você pegar isso, que os alunos acabam fazendo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, então você vai ter 2x mais 2, aí divide aqui, ó, x mais 2 dividido x mais 2 dá 1, ficando x menos 1 vezes 1, x menos 1, e você reduz isso aqui, né? Você agrupa os termos semelhantes, você vai chegar em x mais 5 sobre x quadrado mais x menos 2. Então, essa fração, que a gente chama de frações parciais, são frações mais simples. Quando você operou elas aqui, você chegou nessa. Então, elas são frações equivalentes, né? São iguais aqui. Então, se a gente, por acaso, pegar um exercício agora, já que vocês viram aqui que essa fração e a subtração dessas duas frações parciais, se a gente pega um exercício que é o seguinte: integrar essa fração aqui, e aí? Assusta, né? O que a gente pode estar fazendo? Então, você pode observar que você tem aqui uma integração de uma função racional. Bem, é sabido aqui que essa fração é igual a subtração dessas duas, né? Ou seja, então, em vez de integrar ela, eu vou integrar essa aqui. Olha que coisa bonita, tá vendo? E aí ficou mais fácil aqui, gente. Olha só como ficou mais fácil, ó. Porque esse 2 aqui, ele sai para fora da integral. A gente estudou isso aqui, certo? E aí você chama, de onde sai esse ln, professor? Ln nada mais é que a integral de 1 sobre x menos 1, porque você está chamando o x menos 1 de u, certo? Então, quando você chama ele de u, aí fica integral de 1 sobre u, é integral de ln de u, ou seja, ln de x menos 1. Então é fácil integral. Geralmente você vai cair numa coisa dessa aqui. Então tirou a constante para fora, chama o que está embaixo de u. Aí você vai ter integral de 1 sobre u, que é integral de ln. Aí a gente já volta com o nosso u, nossa substituição. Daí, menos, aqui,
A integral, né? Porque você pode aplicar a propriedade de integrar a primeira função menos a integral da segunda. Pronto, olha lá, de novo, ó, chamo debaixo de u. Então você vai ter integral de 1 sobre u, du. Quem é? ln de u, não é? E aí volta ln do seu u, que é x mais 2 mais a constante. Então observe que se você tiver então métodos de levar essa função racional para funções mais simples, né? Adição de frações parciais, se torna mais fácil integrar. Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Como exemplo, aqui vamos pegar essa integral de x ao cubo mais x sobre x menos 1. Primeira coisa a observar, o grau do nosso numerador. O grau do nosso numerador é 3. Aqui, ó. E o grau do denominador é 1. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é realizar a divisão para reduzir esse grau, para que o grau do numerador fique menor que o grau do denominador. Então, essa é a primeira coisa que você tem que observar. Se o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Caso seja, o que você tem que fazer? Você tem que dividir esses polinômios e chegar nisso aqui, ó, a divisão do polinômio p de x sobre q de x. No nosso caso aqui, p de x é o x ao cubo mais x e o q de x é o x menos 1. Vai ser igual ao quociente da divisão mais o resto da divisão sobre o nosso polinômio q de x. Então, a gente vai ter que dividir o polinômio, achar o resto, que vai ficar, né, no numerador aqui, dessa fração, e o quociente. Daí, está feita a nossa redução aqui do grau. Então, vamos lá? Eu deixei aqui, fiz à mão, para que vocês melhor observassem, porque o livro não traz bem esmiuçado. Eu peguei a divisão aí de x ao cubo mais x por x menos 1. Aqui, ó. X ao cubo mais x por x menos 1. Dividi, fiz a mão aqui. Então é isso que eu falo, vocês vão ter que saber divisão de polinômio. Aqui está um passo de divisão de polinômio. Coloquei x quadrado vezes x, x ao cubo, menos x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 1, menos x quadrado, mais x quadrado. E por aí vai na divisão de polinômio. Até que o grau do seu resto, o resto aqui é 2, tá vendo? Seja menor que o grau aqui do nosso divisor, do x menos 1. O grau aqui é 1. Então, aqui o grau é 0, né? Então, o 2 é menor que o grau de x menos 1. Aí você para quando chegar nisso aqui, ó. Por que que para? Porque eu abri aqui para vocês notarem o que que acontece. Quando você fatora, você está pegando isso aqui e transformando em fatores, né? Então, x ao cubo mais x vai ser igual a x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 2, ó. E se tiver resto, mais o resto. Então, você está fatorando isso aqui, ó, transformando em fatores. Quando tem resto, fica só os fatores bonitinhos, né? Então, x ao cubo mais x é a mesma coisa que x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 2, mais o seu resto que é 2. Ou seja, eu não estou querendo integrar isso aqui, x ao cubo mais x sobre x menos 1. Eu vou trocar o nosso x ao cubo mais x pelo fator aqui. Então, tenho x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 2, mais 2 que é o nosso resto, dividido por x menos 1. Ó, vou chamar isso aqui de primeiro termo, isso aqui de segundo, ó. Observa que são idênticos aqui, ó, x menos 1 e x menos 1. O que que acontece? Divide, sobrando o nosso x quadrado mais x mais 2. Ou que geralmente alguns professores dizem, corta, né? Aí sobrou x quadrado mais x mais 2. Esse aqui, segundo aqui, ó, não dá pra gente simplificar aqui a fração. Então vai ficar mais 2 sobre x menos 1. Então quando você fatora, esse primeiro termo aqui, ó, ele vai embora, porque se dividem, ficando só o nosso quociente. Por isso que aqui diz, ó, S de x aqui que ele chama é o quociente da divisão. Então no nosso caso o S de x
É x quadrado mais x mais 2. Ó. X quadrado mais x mais 2. Aplicou a divisão. Pega aqui o nosso s de x, que vai ser o quociente, e joga. Mais. Aí, como fica o resto? Ele fala, olha lá, ó, o resto sobre o nosso divisor. Então, o resto que é 2, né? Que o resto sobre x menos 1. E aí, pronto. Então, aqui tá massa. Essa primeira etapa você tem que fazer. Vamos voltar lá pro livro. Aqui está o que nós chegamos lá naquela folha, ó. Integral de x ao cubo mais x sobre x menos 1 é integral de x quadrado mais x mais 2 mais 2 vezes x menos 1 dx. Então, agora sim, pode notar que o grau do numerador, né, que a gente só ficou aqui com a função, uma fração aqui, né, uma função racional, o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Aí sim a gente já pode começar as nossas coisas. O que você faz? Separa as integrais. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de x, x quadrado sobre 2. Integral de 2, 2x. Aí mais a integral da nossa função racional. O 2 aqui, constante, sai para fora. A integral de x menos 1, chama x menos 1 de u. Então você vai ter integral de 1 sobre u. Integral de ln de u. E ln de u é x menos 1. Né? E terminou a integral, tá vendo? Então, o que vocês têm que estar aí fino, né? Sabendo bem dividir polinômio, tá, gente? Então, aqui eu escrevi fatorar polinômio porque eu mostrei para vocês aí a fatoração. Depois de dividir, o que você faz? Aqui, ó, essa regrinha que no livro aqui diz, ó. Você vai pegar, então, o quociente da divisão mais o resto sobre x. No nosso caso, o quociente deu x quadrado mais x mais 2 sobre, mais o resto sobre x menos 1. X menos 1 aqui no nosso denominador. E aí, beleza. Tá vendo que legal? Aí é só integrar. Tá? Esse aqui é um exemplo bem simples. Só que só que nem sempre as coisas são tão fáceis assim, né? Eu gosto de falar para os nossos alunos aí. Então, dividiu em alguns casos, porque nós vamos ver aí que existe casos aí que o fator vai ser repetido, né? Existe casos que você não consegue fatorar um polinômio, ele é irredutível. Então, para cada caso tem um caso, né? Então, a gente vai dividir aqui. Caso 1 é o mais simples, vamos chamar assim, além do que a gente já viu lá. O denominador é um produto de fatores lineares distintos. Então, vamos pegar o nosso exemplo. Vamos integrar aqui, ó. X quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais x quadrado menos 2x. Vamos ver lá? Qual é a primeira coisa que a gente tem que observar? Não sei se vocês lembram. E quem lembrou que o grau do nosso numerador é 2 e do denominador é 3. Beleza? Lembra que sempre o grau tem que ser menor aqui? Se é menor, então a gente não vai ter problema. Então, gente, a partir daqui, a gente tem que tentar achar as funções parciais, né? Então, aquela decomposição, vamos chamar assim, da nossa fração, separá-las aqui, né? Pô, e como que a gente vai? Igual o exemplo inicial do livro, vamos lá? Ó, o exemplo inicial do livro, aqui, ó, tá vendo? Ele trazia duas frações parciais, ele operava elas chegando nessa. O que a gente está querendo fazer é praticamente a volta, pegar essa fração, né, tá complexa, né, tem aqui um polinômio que dá para ser reduzido e fatorado. A gente vai tentar fazer o processo inverso, pegar daqui e chegar para cá. Então vamos lá, no nosso caso. Então, o que você pode estar fazendo? Primeira coisa, pega o seu denominador e fatora ele. Aqui tem uma fatoração do nosso denominador. Então, nosso denominador 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x,
é x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Então tem que fatorar. Quem não sabe fatorar vai ter que aprender agora a fatorar polinômios, porque envolve fatoração. Então, observou que o grau é menor, já pode ir direto. Fatora os polinômios. Beleza. Essa parte que é legal. O que você vai estar fazendo? Então, a nossa x² mais 2x sobre menos 1 sobre, não é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. O que eu fiz? Estou trocando pelos nossos fatores aí, ó, x, 2x menos 1, x mais 2. O que você vai estar fazendo? Para cada fator desse, você vai atribuir uma letra. Então, porque lembra que a gente está tentando fazer a volta? Pegar essa fração e levar para a soma de frações parciais. Então é isso que a gente tem que fazer. Só que quando a gente pegava e somava as frações, não sei se vocês lembram, a gente levava para o mesmo denominador comum aqui. Ou seja, a gente está tentando descobrir agora quem vai ser o numerador quando é sobre x, quem é o numerador quando é 2x menos 1 e quem é o numerador sobre x mais 2. Por isso que é importante fatorar o denominador, porque lembra que era um denominador comum? Que era um produto desses denominadores aqui. Por isso que a gente tem que fatorar, porque a gente observa quais são os produtos, ó. É por isso que fatora. E aí, a gente atribui uma letra, porque agora a gente tem que descobrir quem é o numerador de cada fração parcial dessa. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então sempre, gente, pegou, é menor o grau, já vai direto. Você vai cair, já fatora o nosso denominador, aí você vai cair aqui, atribui as letras. Beleza? A partir daqui, vai também envolver outra coisa que vocês vão ter que saber, hein, gente? É resolução de sistema linear. Porque geralmente a gente cai num sisteminha. Ok? Então vamos lá? Ele diz aqui: para determinar os valores do A, B e C, que é o que a gente procura, multiplicamos os lados dessa equação pelo produto dos denominadores. Então o que ele está fazendo? Multiplicando a esquerda e a direita por x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Então, quando você multiplica aqui, o que acontece? Você vai ter partes idênticas aqui, ó, numerador e divisor aqui, ó, denominador. Aí divide, ficando só x² mais 2x menos 1. Pá, chegou aqui. Ó, o A sobre x, quando você vai multiplicar por isso aqui, ó, tem x embaixo, não tem? Corta com x, sobra A vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Para o B, o que está em comum? O 2x menos 1, não é? Então vão dividir aqui, vai dar 1, ou seja, vão cortar aí, como geralmente se escreve. E você vai ter bx vezes x mais 2. E para o C, aqui, denominador x mais 1, né? Então, desculpa, x mais 2. Vai embora o x mais 2. Nós vamos ter o que então? C vezes x vezes 2x menos 1. Tá, gente? Então, o que ele está fazendo aqui? É como se ele estivesse somando essas três frações aqui parciais, né? Então, quando você soma, você vai para o denominador comum. E o que acontece em cima? O A vai vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. O B vezes x mais 2. O C vezes x vezes 2x menos 1. Aquela coisa de divide pelo baixo, multiplica pelo de cima, né? Então a forma mais fácil de operar é o jeito que ele fez aqui, ó. Você pega o denominador já fatorado e vai multiplicando. Quando você pega ele, que está destacado aqui embaixo, e multiplica pelo primeiro, ele vai embora sobrando x² mais 2x menos 1. Quando multiplica pelo A, como tem x e x, então vai ser A vezes 2x menos 1, x mais 2. E segue assim como a gente já trabalhou. Aí, beleza. O que você tem que fazer? Ele fala aqui, expandindo no lado direito da equação quadra, escrevendo na forma padrão para polinômios. A gente vai agrupar os termos semelhantes. Então ele vai agrupar os termos semelhantes. Então o que você vai ter que fazer? Multiplicar o A aqui, ó, resolver o produto desses termos aqui, desses fatores aqui. Você vai abrir e depois ir agrupando os termos semelhantes. Quando você agrupa os termos semelhantes, você tem aqui, ó,
2a mais b mais 2c, tudo vezes x quadrado. 3a mais 2b menos c, tudo vezes x menos 2a. Agora que vem o que eu falei para vocês, o sistema linear que vocês têm que saber resolver. Ó, aqui ó, igualdade. Aqui não é x quadrado, quem é o coeficiente aqui? 1. Quem é o coeficiente do nosso x quadrado aqui? 2a mais b mais 2c. Então, 2a mais b mais 2c é 1. Vamos olhar o outro agora. Quem é o coeficiente do x? 3a mais 2b menos c. Tá aqui. Quem é o coeficiente do x aqui do nosso lado esquerdo? É o 2. Por isso igual. E por fim, nosso termo dependente é menos 2a. Colocou aqui, ó. Quem é o termo dependente aqui? Menos 1. Então, menos 2a é igual a menos 1. E aí você resolve o sistema. Ele resolveu aqui pra gente, né? Então ele dá a solução do sistema. A é meio, B é 1 sobre 5 e C é menos 1 sobre 10. E aí, ó, é só substituir, né? Lembrando como que era a nossa que a nossa fração estava escrita. Então nós poderíamos trocar a nossa integral de x quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x pela soma de frações parciais. A sobre x, B sobre 2x menos 1, C sobre x mais 2. Aí, como ele achou o A, o B e o C, ele só trocou. A sobre x, a 1 sobre 2, ó, sobre x, multiplica, né? Fração de cima vezes o inverso da de baixo. O 1 sobre 5 que é o B e o menos 1 sobre 10 que é o C. Isso tudo aqui são constantes multiplicativas, né? E você pode separar as integrais, sai para fora. Aí você vai ter meio vezes ln de x, 1/5 vezes ln de 2x menos 1. Ah, professor, por que deu 10? Porque você vai chamar aqui, ó, de u. Ao derivar, du vai ser igual a 2dx, então du sobre 2 é igual a dx. Aí 1 sobre 2 sai para fora, multiplica com 1 sobre 5 e você tem isso aqui. E aqui, menos 1 sobre 10 vezes ln de x mais 2. Então aqui você tem que, no finalzinho, sempre aplicar a regra da substituição, chamando o denominador de u. Aplica a regra da substituição, você tem a resposta certa. Gente, uma coisa é, então o que nós vamos precisar para essas integrais? Operar polinômios, fatoração de polinômios, resolução do sistema e, logicamente, saber aplicar as técnicas de integral que a gente já viu anteriormente, as propriedades de soma, produto de uma constante, e além dessa, a regra da substituição e às vezes até a integração por partes envolvem uma mesma integral. Então, uma coisa vai embolando com a outra, né? Não sei se vocês observaram, né? Ó, peguei aqui para vocês um exemplo, né? Eu peguei esse exemplo porque eu já deixei a avaliação para vocês aí na plataforma. E na nossa avaliação, lá na parte de integrais de frações parciais, eu já deixei um exemplo bem semelhante, tá vendo? 5x mais 4 sobre x menos 3 vezes x menos 7 dx. É bem semelhante ao que nós vamos tratar agora. Vamos lá. Então, a integral, a gente chama o exemplo de x menos 9 sobre x mais 5 vezes x menos 2 dx. Como a gente viu, a primeira coisa que você observar é se o numerador tem grau menor que o denominador, né? Você vai falar assim, professor, é grau 1 e é grau 1, é igual. Não, tem que ser menor, né? Mas assim, se você analisar dessa forma, tá errado. Embaixo aqui não é grau 1, é grau 2. Porque se você desenvolver, ó, x vezes x, x quadrado, tá vendo? Se aplicar distributivo aqui, ó. Então, o grau do nosso numerador é 1 e o grau do nosso denominador é 2. Portanto, o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Podemos continuar. O problema é quando ele é maior ou igual. Mas se é menor, tá de boa. Se é menor, você já cai direto para decomposição em frações parciais. Lembra lá como foi que nós tratamos no caso 1? Você pega a sobre x mais 5 e o outro termo é x menos 2, então b sobre x menos 2. Se tivesse mais termos, era c, d, e, até a quantidade de termos que você tem aqui, de fatores que você tem aqui embaixo, certo? Então chegamos aqui nisso aqui. Depois você vai pegar x menos 9, né, que é o nosso, que a gente está aqui trabalhando, a integral, nossa integral, igual. Você resolve isso aqui, ó, né?
Então você pega o A vezes x menos 2, o B vezes x mais 5. Gente, esse exemplo é mais fácil porque embaixo aqui já está fatorado, tá vendo? Então a gente não precisou fatorar o denominador. Lembra que tem vezes que não tá, você tem que fatorar a parte de baixo. Beleza, então você resolve aqui, né? Como no livro do James Stewart diz, é que eu fiquei carregando o numerador e o denominador, né? No livro do James Stewart ele exclui a parte aqui, ó. Só trabalha com o que está em cima. Beleza também, né? O que ele fala? Multiplica ambos os lados por x mais 5 vezes sobre x menos 2. Então, x mais 5 vai embora, fica x menos 2. X menos 2 vai embora, fica x mais 5. Aqui. Então, aqui ó, você pode ver que você tinha x mais 2, x mais 5 e x menos 2. E o produto x mais 5, x menos 2. Quando você multiplica x mais 5, quem fica? X menos 2. Beleza, gente? E aí quando você multiplica com o outro lado, x menos 2 vai embora, ficando o x mais 5. Então é isso, ó. Pega aqui quem que você fatorou e multiplica de ambos os lados. Quando você multiplica por A, o x mais 5 vai embora, ficando x menos 2 e assim por diante. Beleza, chegamos aqui. Agora o que você vai fazer? Distributiva, né? A vezes x, AX. A vezes menos 2, menos 2A. B vezes x, BX. B vezes 5, 5B. Vamos agrupar termos semelhantes. Ó. Eu tenho AX e eu tenho BX. Então o que eu vou ter? AX mais BX é a mesma coisa que A mais B vezes X. Outra parte, eu tenho menos 2A mais 5B. Então, 5B menos 2A. Agora eu já posso igualar. Como assim, professor? Ó, eu tenho então, qual é o coeficiente do nosso X? É o A mais B. Então, A mais B é igual ao coeficiente do nosso X aqui, ó, que é 1. E o nosso 5B menos 2A. 5B menos 2A é igual a menos 9. Então, você iguala os coeficientes aqui, termo dependente com termo dependente. Chegou aqui, você tem um sistema, né? Como é observado. Vamos resolver o sistema. Então, cada um tem um jeito de resolução do sistema linear aí, né? Substituição, escalonamento, não sei o que vocês utilizam, determinantes. Então, você resolve o sistema. E eu cheguei aqui, A é 2, B é menos 1. Então, volto lá em cima. Lembra que era A sobre x mais 5? Então, nossa integral de x menos 9, x mais 5 vezes x menos 2 dx pode ser escrita como a integral de A sobre x mais 5. Olha o nosso A, 2. Mais a integral do nosso B sobre x menos 2, olha lá, A, x mais 5, B, x menos 2. Beleza, né, gente? Agora, o que você faz? 2 sai para fora da integral. X mais 5, fica 1 dx sobre x mais 5. Então, ln de x mais 5. O menos aqui sai para fora. Você vai ter dx sobre x menos 2, ln de x menos 2. Mais a nossa constante. E está finalizado aí, né? Um exemplo aí para vocês de frações parciais, integral de frações de funções racionais por frações parciais. Bem, pessoal, então se você continuar no nosso livro, né? Ele vai apresentando cada caso. Tem o caso 2, quando você tem fatores lineares repetidos. Mas, gente, com esse primeiro exemplo, eu creio que vocês conseguem resolver todos aí que tiverem. Eu peguei aqui como estudo o livro do James Stewart, porque eu achei ele mais, assim, ao meu ver, a leitura é mais tranquila. Mas o nosso livro também, disponibilizado na plataforma, trata cada caso, né, separado, também você vai conseguir estudar por ele normalmente. Então, gente, eu agradeço aí a atenção de vocês
e até a próxima aula.